saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Declaramos nesta noite que a presença do Senhor entre na sua casa, entre no seu lar, entre na sua empresa, que onde você estiver, a presença do Senhor esteja com a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero te convidar nesta noite para que possamos orar ao Senhor, convidando o Senhor para participar deste momento, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos nesta noite, nós engrandecemos o teu nome, nós queremos reconhecer que dependemos de ti, nós queremos reconhecer, meu Deus, que os nossos olhos estão postos em ti. Meu Deus, nesta noite nós levantamos um clamor por todas as pessoas, Senhor, que têm estado com insônia, que têm estado desesperados, que têm estado, Senhor amado, apavorados. Pai, por todos aqueles que têm chorado noite e dia e noite. Pai amado, pelo teu povo que tem clamado ao Senhor nas estradas, nas ruas, nas vielas, dentro dos quartos. Senhor amado, nós oramos, Pai, para que a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, possa ir de encontro com os corações que estão aflitos, que o Senhor possa renovar a força, que o Senhor possa renovar a esperança do teu povo, que o Senhor possa fortalecer as mãos fracas, que o Senhor possa fortalecer os joelhos trôpegos, que o Senhor possa fazer veredas direitas para os nossos pés, que em nome do Senhor Jesus, Pai, tu possa banhar a terra com a tua paz, tu possa banhar a terra com a tua presença, tu possas banhar a terra com a sua segurança, que tu possas, meu amado, banhar a terra, Senhor, com fé. Que o coração, Senhor, de cada vida que está se aproximando desta live, seja banhada com a fé que remove montanhas, a fé que quebra cadeias, a fé que cria caminhos onde não há caminhos, a fé que abre portas onde não tem portas, a fé que faz renascer a esperança, Senhor. A fé que nos aproxima das orlas da tua veste. A fé que nos faz, Senhor amado, absorver do Senhor a virtude necessária para que possamos viver. Pai amado, a fé que nos faz, Senhor amado, caminhar sobre as águas. A fé que nos faz olhar nos teus olhos, Senhor amado, e entender que tudo é possível ao que crê. Eu oro, Pai, por fé nesta noite. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor fortaleça a fé do teu povo, a fé da tua noiva, a fé dos nossos amigos, a fé dos nossos irmãos, a fé dos nossos familiares. Nós oramos, Senhor amado, por todos os familiares e todos os casais que se encontram com problemas conjugais, com barreiras nos seus relacionamentos. Senhor amado, nós oramos, Pai, para que a tua presença traga equilíbrio sobre a terra, que a tua presença traga sabedoria sobre a terra, que a tua presença traga renovo sobre a terra, que a tua presença banhe a terra seca, que o orvalho que cai do céu banhe a terra seca, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos como igreja do Senhor Jesus, nós declaramos nesta noite, Senhor amado, que o entendimento, a compreensão, o conhecimento, Senhor amado, vai entrar na mente e no coração desses governantes da nossa nação, e que eles saberão distinguir entre o certo e o errado. Eles saberão caminhar de acordo com a boa, a agradável, a perfeita vontade do Senhor. Nós destrancamos, Senhor amado, os entendimentos em nome de Jesus. Nós destravamos as cadeias, nós quebramos as correntes, nós quebramos os grilhões. E nós determinamos, Senhor, que haja luz, em nome de Jesus. Que haja luz, Senhor amado, nos decretos, nos projetos, nas leis. Que a luz do Senhor esteja banhando, Senhor amado, o plenário. Que a luz do Senhor esteja banhando mentes e coração. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu sinto corações aflitos e desesperados nesta noite. Mas eu sei que as tuas mãos, Senhor, estão segurando nas mãos essas pessoas que estão em lágrimas. Senhor amado, estão, Senhor, clamando a Ti.
pessoas que já não dormem mais direito, que não comem mais direito, mas o teu poder pode levantar essas pessoas. E eu te peço, Senhor, coloca nos nossos lábios as tuas palavras nesta noite, para alcançar o coração do aflito, em nome de Jesus. Aleluia. Paz do Senhor, meus amados que entraram agora, Jesus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero dizer que o Senhor, Ele quer trazer esperança para você nesta noite. Hoje eu quero contar para você a história de um homem chamado Ezequias. O rei Ezequias foi um dos reis, de Judá. E eu quero te falar um pouquinho deste rei. Eu gostaria que você abrisse comigo a Bíblia em 2 Reis, no capítulo 18. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim, foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Assíria e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. Aleluia! O rei Ezequias foi um rei que marcou a sua geração. Eu quero te dizer que você está neste mundo para marcar a sua geração. Você não veio de uma explosão do Big Bang, você não veio por um acaso. Talvez você diga, mas eu sou fruto de um abuso sexual. Você está neste mundo porque Deus sonhou com você, porque Deus planejou a sua história, porque o Senhor escreveu um projeto de vida com a sua vida. E o Senhor te fez e te chamou para que você estivesse marcando a sua geração. O rei Ezequias foi um rei que marcou a sua geração. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E a primeira coisa que ele restabeleceu na sua vida foi o culto ao Senhor. O rei Ezequias era filho do rei Acás. O rei Acás, ele foi o 12º rei de Judá. Ele iniciou seu reinado em 735 a.C. e ele governou por 16 anos. Ele foi contemporâneo do profeta Isaías. O pai do rei Ezequias, ele é considerado um rei mau. De acordo com a Bíblia, ele promoveu a idolatria, ele fechou as portas do templo de Javé, ele sacrificou o próprio filho aos deuses pagãos. E além disso, ele ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas, debaixo de toda árvore frondosa, imitando as abominações das nações que Javé havia expulsado diante dos israelitas. O rei Acás, ele sofreu importantes derrotas militares, ele não conseguiu obter o apoio da Assíria para controlar os conflitos com as nações vizinhas, e mesmo durante o cerco de Teglat-Falazar, o rei da Assíria, o rei Acás, continuou a sua infidelidade a Javé.
Então ele começou oferecendo sacrifícios aos deuses de Damasco, né, que o haviam derrotado. E a casa ele falava assim: os deuses dos reis da Síria nos ajudam na guerra, por isso eu ofereço sacrifícios a eles também. E esses deuses, eles acabaram se tornando uma armadilha para Acaz e para todo Israel. Imagine uma criança morando dentro de um lugar, sabendo que Deus era o único que deveria ser adorado, e ele vê o seu pai cometendo essas atrocidades, idolatrias, abominações. Ele vê o seu pai entregando filhos para ser queimado. Ele vê o seu pai fazendo alianças erradas. Ele vê o seu pai levantando altares a outros deuses, né? Ele vê Judá sendo capturado e levando prisioneiros as pessoas importantes, os líderes, né? Então, assim, essa criança viu a humilhação de Judá. Ela viu o seu pai fazendo muitas coisas erradas e viu o seu pai continuando a ser infiel a Javé, que é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então o rei Ezequias, ele percebeu que desde a sua infância, quantas atrocidades, ele viu o seu pai pegando as coisas sagradas do templo, entregando a outros deuses, quebrando as coisas que haviam sido consagradas ao Senhor, sabe? Então ele começou a viver dentro deste cenário. Mas quando o seu pai morreu, esse rei, ele teve uma atitude diferenciada. Então, independente das corrupções que você presencia, ou independente do que você viu algum líder fazer de errado, ou independente do que os seus pais já fizeram com você, nós percebemos muitas pessoas traumatizadas, muitas pessoas aprisionadas pelos seus traumas, pelas suas depressões. Então, independente de qualquer coisa, Deus te dá uma chance para recomeçar. Deus falava ao meu coração: pergunta para eles se eles já tiveram tempo para recomeçar algo. E como é que eles se sentiram? Não é fácil recomeçar, não é verdade? Imagine se o seu pai fosse rei. Seu pai morre e aí você vai assumir o trono. Quando você olha para o templo, está tudo destruído, está tudo quebrado, um monte de ídolo levantado, altares errados, as pessoas com princípios errados, as pessoas totalmente enganadas pelos espíritos de idolatria. E aí você precisa recomeçar. Mas você tem que recomeçar da forma certa. Então o rei Ezequias, ele recomeçou. E a primeira coisa que ele estabeleceu quando ele começou a reinar, queridos, é que ele decidiu no seu coração fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Independente das atrocidades, da quebradeira, da crise, do que está acontecendo, decida fazer o que é reto aos olhos do Senhor. É reto aos olhos do Senhor ser uma pessoa murmuradora nesse tempo? Não. Então não seja. É reto aos olhos do Senhor ser uma pessoa maledicente neste tempo? Falar mal das autoridades, do governo, começar a falar mal de todo mundo? Não. Então na crise, no recomeçar, no levantar a esperança, nós precisamos, primeira coisa, colocar no nosso coração e determinar: eu quero fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Ele tinha uma referência. E Davi, ele era referência para o rei Ezequias. E ele segue uma referência que agrada ao Senhor, que mesmo quando erra, se arrepende, se humilha, volta atrás. Ele segue esta referência. Então ele faz o que é reto aos olhos do Senhor. E aí ele continua olhando aquele estado, daquela crise, daquela situação. Seu pai morto, aquele tanto de altar a outros ídolos, sabe o que ele fez? Ele se levanta e ele tira os altos. Ele começou a quebrar as estátuas. Ele deitou abaixo os bosques. Ele fez em pedaços as serpentes de metal que as pessoas estavam adorando. Então, além de fazer o que é reto aos olhos do Senhor, além de saber que nós estamos aqui para marcar esta geração,
Nós precisamos quebrar os ídolos. Todos os ídolos que têm sido levantados na nossa história. Talvez você aprendeu coisas erradas na sua vida. Talvez você tenha comportamentos errados. Talvez você tenha pensamentos errados. E o Senhor nesta noite está te falando: quebra os ídolos. Quebra aquilo que eu não te ensinei. Quebra aquilo que eu não te entreguei. Renuncia, joga fora. Sabe, queridos, nós ouvimos falar sobre Abraão. Abraão, para ter o êxito que ele teve, ele precisou sair da sua terra, da sua parentela, e ir para a terra que o Senhor estava mostrando para ele. O pai de Abraão também era um fabricante de ídolos, mas ele decidiu fazer o que era certo. E ele sai daquela terra, ele deixa para trás todos os costumes idólatras, tudo aquilo que não agradava ao Deus de Israel, e ele caminha. Então é necessário, quando a gente quer recomeçar, a gente precisa colocar os olhos naquilo que é certo. O rei Ezequias podia dizer assim: meu pai foi um mau rei. Ele foi tão ruim que não teve nem sepultura para ele, nem junto com os outros reis ele pôde ser enterrado. Então eu vou ser mau também. Só que ele não fez isso. Independentemente do que ele viveu, independentemente dos traumas que ele teve, independentemente das dores que ele teve, ele decidiu vencer o mal com o bem. Como? Continuar fazendo o que era certo. Sabe? Eu sei que restaurar, recomeçar não é fácil. Às vezes eu fico imaginando quando aquele povo ele sai do exílio durante 70 anos, que eles vivem esse cativeiro, e eles voltam, e eles chegam lá, o templo está todo destruído. Eu imagino o que eles sentiram, né? Porque deve ter dado neles uma canseira na alma, sabe? Por isso cada um falou: não, eu vou viver a minha vida, eu vou cuidar da minha casa, eu não quero saber disso mais não. Aí Deus falou: olha, vocês estão cuidando das suas casas, das suas coisas, a minha casa está em ruína, é necessário restaurar. Então eles precisaram voltar atrás, rever os seus conceitos, né? Se livrar daquelas dores, daquelas lembranças que eles viveram, para eles recomeçarem. Eu acredito também que com o rei Ezequias não foi diferente. Então assim, ele não se deixou prender pelos traumas, ele não se deixou prender pelas dores. Aquilo que tem que ser recomeçado, tem que ser recomeçado. A oportunidade é agora, sabe? Muitas pessoas estão vivendo um momento de falência mesmo nos seus negócios. Muitas pessoas têm lamentado, têm chorado, né? E às vezes você construiu coisas e você ergueu tantas coisas e você viu tudo caindo e você precisa recomeçar. Então, primeiro conselho que eu te dou nesta noite: faça o que é reto aos olhos do Senhor. Se aproxime de Deus. Através de Jesus Cristo, você tem livre acesso ao coração de Deus. E Deus pode te dar uma sabedoria que você nunca teve. Porque a palavra do Senhor é clara quando diz: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Sabe? E nada lhes impropera. Ou seja, quando nós nos aproximamos de Deus e pedimos: Senhor, eu preciso recomeçar, me dá sabedoria para recomeçar. Talvez alguns utensílios da sua vida, alegria, paz, gratidão, intercessão, foram roubados nesse tempo. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor, Ele quer te dar força para ser restituído, sabe? Força para recomeçar. Então, o rei Ezequias não se prendeu pelo passado. Ele não se prendeu por aquilo que ele viu acontecer na vida dele. Ele não se prendeu pelas suas dores. Ele não se prendeu na situação. Eu creio que ele pensou: aquilo que tem que ser feito, tem que ser feito. Então, querido, não procrastine. Não deixe para amanhã. Sabe, quando a gente tem que recomeçar, às vezes a gente olha, dá uma canseira na alma e você fala assim: ah, não, amanhã eu faço, amanhã eu vejo, amanhã eu projeto. Para de procrastinar. Comece agora a acreditar. Comece agora a ter esperança. Comece agora a acreditar que algo novo está por vir. Comece a acreditar que o Deus que livrou o povo de Israel quando clamou, Ele está aqui hoje para livrar a minha e a sua vida. A palavra do Senhor diz que o rei Ezequias no Senhor confiou.
de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Você tem confiado no Senhor? O que é confiar? É se lançar. Quando um pai pega uma menininha, um filho e coloca em cima de uma mesa e fala assim, pula, a criança faz o quê? Ela pula. Por quê? Porque ela confia. Quando o pai coloca a criança no banco de trás e sai dirigindo o carro, você vê a criança desesperada, com medo? Não. Por quê? Porque ela confia. No Senhor, por que você está desesperado? Se você confia no Senhor, por que você está sem dormir? Conta-se uma história de que uma senhora estava em um país onde o evangelho era proibido de ser pregado. E ela estava com alguns missionários em um determinado lugar. E aí, quando chegou a noite, as pessoas estavam apavoradas porque naquela noite alguns policiais poderiam entrar ali e atirar em todo mundo. E aquela senhora estava naquele lugar e ela dormiu a noite toda. E quando foi no outro dia, alguns missionários disseram para ela assim, como que a senhora conseguiu dormir a noite toda? Eles poderiam ter entrado aqui e matado todos nós. E ela disse assim, olha, eu li na Bíblia que o Deus de Israel, ele não dormita, ele não tosqueneja e nem dorme, ele nem pisca os olhos. Então, se ele vai ficar acordado, eu não preciso ficar acordado também. Eu posso dormir, porque ele não vai deixar que nada aconteça contra a minha vida. Então ela conseguia dormir num lugar fétido, cheio de insetos, em um lugar difícil de dormir, ela conseguia ter paz, porque ela acreditava que o Deus de Israel estava acordado, então ela podia descansar. Eu sei que nesse tempo, Deus acorda muitas pessoas para interceder. Tenho recebido alguns áudios, muitas pessoas acordadas para orar, que têm passado madrugadas orando. E isso acontece sim, mas o que eu estou te falando é do medo, é do desespero. O rei Ezequias, ele confiou no Senhor de uma maneira tão profunda que depois dele não houve ninguém semelhante a ele. Já imaginou que confiança tremenda? E a Bíblia diz no verso 6, olha que lindo, porque se chegou ao Senhor. Ele se chegou e ele não se apartou do Senhor. Então ele se chega ao Senhor e ele fica ali, escondidinho. E além disso, ele guarda os seus mandamentos. Que lindo, né? Então esse rei aqui, independente de tudo que ele viveu, de todas as maldades que ele viu o pai dele fazer, ele faz o que é reto, ele quebra os ídolos, ele se chega ao Senhor e fica lá. E além disso, ele guarda os mandamentos do Senhor. Todos os mandamentos que Deus tinha dado a Moisés, ele guardou. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E a Bíblia diz que ele não fez a sua parte sozinho, não. A Bíblia diz no verso 7 do capítulo 18 de 2 Reis, que assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência. Olha que tremendo. Então, quando você dá um passo para Deus, você não dá um passo sozinho, não. Quando você confia no Senhor, você não está sozinho, não. Quando você tem que recomeçar de acordo com as direções de Deus, você não está só. O rei Ezequias, ele se chega, ele fica, ele come os mandamentos do Senhor, ele se alimenta de Deus, mas Deus foi com ele. Deus falou assim, eu também estou junto com você e eu vou conduzir você. Já que você me ama tanto, eu vou te conduzir. Eu quero te falar, você que é empresário, que está nos ouvindo, que está nos assistindo, você que está passando por um momento difícil, até de falência, você que teve que entregar a sua loja, pastores que estão nos ouvindo, você que teve que entregar a sua loja porque a igreja não conseguiu se manter nessa crise,
eu quero te dizer uma coisa: o Senhor vai te conduzir, o Senhor vai estar com você, o Senhor vai te conduzir com prudência. E se for preciso recomeçar, recomece. Se for preciso reconstruir, reconstrua. Se for preciso iniciar, inicie. Porque uma das questões da sabedoria é a flexibilidade de saber começar, sabe? E o Senhor, Ele gerou aqui no rei Ezequias algo maravilhoso. Independente de todos os traumas que esse menino viveu, que agora ele já era um jovem de 25 anos, independente de todos os traumas, ele decide fazer o que é certo, o Senhor caminha com ele, o Senhor enche ele de prudência, sabe? Ele é uma pessoa resiliente, ele soube suportar a pressão. Muitas pessoas não têm sabido suportar as pressões. O que é resiliência? Você suporta aquela pressão e volta ao seu estado normal. Então muitas pessoas não estão suportando pressões, sabe? Nós estamos em uma era informatizada, nós estamos em uma era onde a tecnologia tem tomado conta do mundo, mas muitas mentes não estão mais com o equilíbrio que deveriam estar. Muitos emocionais estão fragilizados. As pessoas não sabem suportar pressão. As pessoas não sabem receber sofrimento e depois se levantar. Elas se desesperam, elas se desequilibram, sabe? Elas perdem a vontade de viver. E eu quero te falar em nome de Jesus, se você está deste jeito, o Senhor vai te fortalecer. Você vai mudar o foco do seu pensamento. Você vai começar a ler a Bíblia. Você vai começar a ler bons livros, assistir bons filmes. E você vai se fortalecer no Senhor. Orar é muito bom, mas a palavra do Senhor é o nosso alimento. E a palavra do Senhor também é a nossa espada. Quando o apóstolo Paulo fala que nós temos que nos revestir do Senhor e da força do seu poder, ele está dizendo, olha, que vocês tomem o capacete da salvação, a couraça da justiça, cinjam os lombos com a verdade, calçem os pés com a preparação do evangelho da paz, tome o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a tua palavra, que é a palavra de Deus. E ele diz o seguinte, para que depois que vocês passem por toda a batalha, vocês continuem inabaláveis. Então o que ele está ensinando? Os seus pensamentos, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, e nisso pensai. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então é estudando Cristo que nós vamos saber como nos portar. Porque Cristo viveu momentos de sofrimentos, de pressões, momentos que as pessoas queriam matá-lo, mas ele tinha força, equilíbrio. Então, quando a gente se reveste dessas armaduras de Deus, a gente recebe essa couraça da justiça. Sabe o que é isso, querido? Quando Adão, ele peca e ele entrega o domínio que Deus tinha dado na mão dele a Satanás, Deus diz, agora quem vai lá sou eu. Eu vou entrar no ventre de uma mulher, eu vou ser como um homem, eu vou tomar esse domínio de Satanás. E aí Jesus toma esse domínio de Satanás, ele entrega na mão da igreja. Então quando você toma a couraça da justiça, você é justificado no Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus se coloca como intercessor entre nós e Deus, para nos reconciliar com Deus. E ele se coloca como intercessor entre nós e Satanás, para quebrar o poder de Satanás sobre a humanidade. Aí ele libera essa autoridade. Então a couraça da justiça, nós somos justificados no Senhor. O diabo não pode nos tocar, ele não tem poder na minha nem na sua vida. Então repreende esse espírito de loucura que quer fazer você sair correndo desesperado no meio da pista, se jogar em cima de um carro. Repreende essa loucura, essa perturbação, que você não consegue viver bem com seu esposo, com seus filhos. Repreende isso, porque em Cristo nós somos justificados
Em Cristo nós somos guardados. Em Cristo nós somos reconciliados com Deus. Aí o apóstolo Paulo ensina que além da couraça da justiça, eu vou calçar os meus pés com o evangelho da paz, porque a reconciliação acontece através de Jesus. Aí eu vou tomar o escudo de quê? Da fé. Se no momento de crise você não crer, fica difícil de você vencer. Escudo da fé, o escudo, ele é tanto para atacar quanto para se proteger. Então o escudo da fé em quem? Em Jesus Cristo. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sem a palavra você não tem como lutar. Então eu acredito que o rei Ezequias, como ele era colado de Deus, ele se fortalece no Senhor, ele se achega para o Senhor, ele fica lá, ele se alimenta e Deus se achega e se abraça com ele. E a palavra do Senhor diz que onde ele se conduzia em prudência. O prudente, primeiro ele observa. O prudente, ele vê o mal e se esconde. O prudente não é autossuficiente, presunçoso, orgulhoso, não. O prudente, ele é humilde, sabe? O prudente, ele aprende com quem sabe. Ele é sábio. Ele aprende com quem sabe. Ele observa e ele diz, eu não vou fazer assim porque essa pessoa fez e não deu certo. Eu vou caminhar por aqui. Se Deus não falar, eu não vou pisar. Se Deus não mandar, eu não vou fazer. Então o prudente é uma pessoa que ele está ligado no Senhor, filho, o tempo todo. Então nós precisamos entender que o rei Ezequias, vamos recapitular? Primeira coisa, ele marcou a sua geração. Depois dele, ninguém foi como ele. Ele decidiu fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Ele confia no Senhor. Quando ele confia no Senhor, ele sai quebrando tudo que é ídolo. Tudo que desagrada a Deus, ele arranca do templo. Arranca tudo. Porque ele quer que o Senhor volte ao templo. Quando o pai dele era rei, a glória do Senhor se foi. Mas ele quer que o Senhor volte. Então ele limpa o templo. O templo somos nós. O templo sou eu e você. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então tudo aquilo que não agrada a Deus, nós temos que tirar da nossa vida. E aí ele confia no Senhor, ele se chega do Senhor ao Senhor, ele não se aparta mais do Senhor e ele guarda os seus mandamentos. E aí o que ele recebe de presente? O Senhor foi com ele, para onde quer que saía, ele não estava só. Se ele fosse para a direita, Deus estava junto, se ele fosse para a esquerda, Deus estava junto. Onde as guerras que ele enfrentava, ele vencia, porque Deus estava junto. E nós temos que vencer as guerras, irmãos. Nós temos que vencer as guerras. E a maior guerra que nós temos que vencer é a guerra que está aqui, ó, a nível de mente. É aquela guerra que fica falando, você não vai dar conta, o país vai fracassar, vai vir um colapso, um monte de gente vai morrer, eles não vão conseguir, porque nós não somos primeiro mundo. Uma batalha aqui, ó. Você tem que vencer essa guerra aqui. Pega os pensamentos e muda. Muda. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Muitas pessoas não estão mais tendo esperança, né? O rei Ezequias, ele teve esperança e ele não fez aliança com o rei da Síria. O rei da Síria, todo o povo tinha medo dele. Ele era um homem muito ruim. Ele capturava as pessoas, furava os olhos, cortava as orelhas, pendurava nas estacas. Pense um homem ruim. Mas o rei Ezequias, o pacto dele era com Deus. Ele não fez aliança com o rei da Síria, não. Sabe? Então assim, ele estava colado com o Senhor. E nós precisamos trazer no nosso coração o que nos dá esperança. O pai dele tinha morrido, estava tudo quebrado, destruído, fracassado, mas ele olhou e disse, ele determinou, o que eu quero? Eu quero que a presença do Senhor volte para este templo. Então tudo que meu pai construiu que não é bom, eu vou quebrar. E vou ficar com aquilo que agrada a Deus. Você tem que ter determinação na vida. Se você não tiver determinação, você vai para onde? Se você não tiver um propósito, um objetivo, você vai para onde? Vai fazer o quê? Nós temos que ter determinação.
Você está aí de quarentena. O que você está fazendo nessa quarentena? Enche a sua mente de conhecimento, querido. Enche o seu coração da glória de Deus. Se você for dar aula para o seu filho, dê a melhor aula que ele já teve. Se você for organizar a sua casa, faça como se fosse o último dia. Se você for passar tempo com o seu esposo, fazer a comida para ele, faça o melhor. Sabe? Como se fizesse para o Senhor. Não murmure, não reclame, não se intimide, não fique insatisfeito. Tenha o teu coração cheio de ação de graça. Tem hora que é difícil, porque o ser humano é extremamente ativo, não é verdade? E aqui em Brasília o ativismo é muito grande. Mas o Senhor, Ele quer que você decida hoje fazer o que é certo. Pega um caderno, prepara a pregação, se enche da glória de Deus. Aproveita que você pode acordar mais tarde, passa a madrugada de joelho. Sabe, aproveita a oportunidade, porque os dias são maus. Então nós temos que remir o tempo, porque os dias são maus. Deus está te dando um tempo para que você encha as suas recâmaras de conhecimento. Deus está te dando um tempo para uma autoanálise. Deus está te dando um tempo para um crescimento, para um amadurecimento. Aproveita esse tempo e traga à sua memória aquilo que pode dar esperança. O rei Ezequias foi uma pessoa cheia de esperança. Uma pessoa esperançosa, ela tem motivação para viver. Uma pessoa esperançosa, ela sonha, ela luta, sempre pensando que tudo vai dar certo. Por isso nós precisamos lutar contra o pessimismo. Existe um pessimismo e uma contenda na terra, exacerbada. E nós temos que lutar contra isso e encher a nossa alma de esperança. Sabe? Sonhe com um futuro melhor. Ore por um futuro melhor. Acredite. Ainda tem uma música que diz, né? Quando o mundo cai ao meu redor, os teus braços me seguram. Então, algumas palavras que vão nos ajudar hoje a ter esperança, como o rei Ezequias teve e lutou por aquilo que era da vontade de Deus. Jó 11:18. Segurança. Sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Você sabe quem foi Jó? Jó foi aquele homem que perdeu tudo que ele tinha, que se coçava com telhas. Mas ele disse: sentir-te-ás seguros, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Outra palavra que pode definir esperança: alegria. Provérbios 10:28. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação do perverso perecerá. Outra palavra que pode definir esperança: futuro. Jeremias 31:17. Eu quero liberar essa palavra para a sua vida, amém? Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Então, Jeremias, as pessoas estavam em cativeiro e Deus dizendo: há esperança para o teu futuro. Por quê? Porque o olhar de Deus, ele é diferente do nosso olhar. Libertação. A esperança traz libertação. Em Zacarias 9:12 diz assim: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Amém? Consolo. Em 2 Tessalonicenses 2,16 diz: ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Então o Senhor te amou e Ele te deu uma consolação, sabia? E uma consolação eterna e boa esperança pela graça. O que é graça? Favor imerecido. A Bíblia está dizendo que eu e você já temos essa consolação eterna. Toma posse disso, amém? Esperança também é um temor de Deus. Em Jó 4,6 diz: porventura, não é o teu temor de Deus aquilo em que confias? E a tua esperança, a retidão dos teus caminhos? Sabia que quando eu tenho esperança, eu tenho temor ao Senhor, eu respeito o Senhor,
eu reverencio a Ele, porque eu sei que no final Ele está no controle de tudo. E a esperança, ela é perseverante. 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Quando nós temos esperança, nós sentimos segurança, alegria, pensamos no futuro, somos livres de todo medo, recebemos consolo do Espírito nas horas difíceis, sempre tememos a Deus e conseguimos perseverar. O rei Ezequias conseguiu perseverar em agradar ao Senhor. Aí você me pergunta, bispa, como que eu faço para ter esperança? Eu vou te falar algumas atitudes que podem te ajudar. Lembrar das coisas boas. Em Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Você viu que o rei Ezequias não ficou preso a traumas, a dores, a coisas erradas. Ele podia dizer, não quero mais saber de igreja não, nem de templo, meu pai foi tão ruim. Ele não pensou assim. Cuide da sua mente. 1 Tessalonicenses 5:8, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Não deixe entrar na sua mente pensamentos que vão te desesperar. Mude o foco. Como? Faça outra coisa. Saia do âmbito do desespero. Como bispo, por exemplo, você começa a pensar em coisas ruins, começa a ficar desesperado. Você se levanta, faça alguma coisa, coloca um louvor, começa a adorar, começa a cantar. Você sabia que Davi, ele adorava e os demônios que estavam em Saul saíam? Comece a adorar, vai fazer uma faxina com um louvor, ouvindo uma pregação. Sabe? Senta com sua família, vê uma brincadeira, algo que vocês possam fazer juntos. Mas saia desse âmbito do desespero. Outra coisa que podemos fazer para ter esperança é orar. Lamentações 3:29. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Queridos, eu fico pensando nesse pessoal que foi assim, os heróis, foram os heróis da fé, ou os grandes mártires, né? Tinham pessoas que alguém dizia assim, olha, se você continuar pregando nesse evangelho aí, eu vou te queimar lá na praça. Você sabe o que a pessoa fazia? Continuava pregando e era queimado vivo. Eles tinham um poder, uma autoridade, sabe por quê? Pessoas que oravam muito, né? Pessoas que buscavam a Deus de todo o seu coração, pessoas que priorizavam o Senhor, né? Pedro mesmo, você não pode falar neste nome, ele dizia, eu vou obedecer a Deus e não aos homens. Uma autoridade que vem de dentro, né? E hoje a gente vê assim uma sociedade extremamente fragilizada, né? Nós nos aproximamos desse assunto com muito respeito, né? Com cada um, porque nós sabemos que depressão não é fácil, né? Nós sabemos que a bipolaridade não é fácil, a ansiedade também, a síndrome do pânico. Nós nos aproximamos com muito respeito, mas antigamente as pessoas oravam muito, né? Buscavam muito a Deus e essas coisas assim era bem difícil de acontecer. Homens que eram palestrantes, pregadores, que ganhavam multidões para Cristo, vocês sabiam que alguns deles sentiam sintomas de depressão? Mas eles aproveitavam essas lágrimas para buscar a Deus? Algo assim sobrenatural, né? Então, outra coisa para te dar esperança é a confiança em Deus. Como falamos, o rei Ezequias confiou no Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Outra questão, se purificar. 1 João 3,3, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Outra forma é falar. Em 1 Pedro 3,15 diz, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Você pode falar, você pode declarar, né, que o Senhor é o seu Deus. Quando a gente começa a contar os testemunhos
e começamos a falar dessa esperança que nós temos, a gente vai se revigorando, né? Então as nossas conversações precisam mudar. Porque se você falar só derrota, só coisas de terror, só morte, sabe? Teve uma autoridade do governo que ele foi claro, ele falou, gente, desliga as televisões. Desliga. Por quê? Porque o povo estava entrando em desespero já. Então você tem que falar aquilo que edifica. Amém? Pode conversar sobre isso, mas assim, não seja esse problema, tá? Você não é o coronavírus. Você é uma pessoa que está dentro desse âmbito e você acredita que o poder de Deus vai curar pessoas que estão com essa doença. Amém ou não amém? Então, outra questão, cumpra o seu chamado no Senhor. Em Efésios 1,18, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Você sabia que você tem uma herança nos santos? Você sabia que você tem um chamado? Você sabia que você foi feito para a eternidade? Apóstolo Paulo dizia assim, olha, eu até desejava morrer, mas por causa de vocês, eu estou ainda aqui. E ele falava claramente, para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Sabe o que é isso? Esperança, tranquilidade, segurança. Segurança. Temos pessoas que elas falam de Jesus, cantam sobre Jesus, mas elas têm medo da morte. Elas têm medo até de não serem salvas, né? Então, assim, aproveita esse momento, pede perdão ao Senhor pelos pecados, né? E tenha certeza, você tem uma riqueza da glória, você tem uma herança dos santos. Tenha esperança, sabe? Quebra os ídolos sem medo e foca no futuro, foca no Senhor. E para buscar esperança, nós falamos, cuidar da mente, pensar em coisas boas, orar humildemente, confiar em Deus, se purificar dos pecados, falar sobre o que espera e exercer o chamado de Deus para a sua vida. Você está exercendo o chamado de Deus para a sua vida? Eu sei que o meu chamado, assim como o chamado do meu esposo, é liberar a palavra de Deus sobre a vida das pessoas. Então nós estamos aqui todos os dias por causa do chamado. Não é para competir, não é para mostrar conhecimento, não é para agredir ninguém. É porque nós temos um propósito de vida nessa terra aqui, que é ajudar as pessoas a ficarem bem, através da palavra do Senhor. Então você tem um chamado. Então cumpra o seu chamado. Então nós temos que ter esperança em Deus. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Você vê que o Ezequias, a esperança dele estava em Deus. Quantas pessoas tiveram, sabe, seus braços quebrados porque confiaram nos braços próprios. Maldito o homem que confia no homem, que faz da sua carne mortal o seu braço forte e aparta o seu coração do Senhor. Quantas pessoas apartaram o coração do Senhor, inverteram as prioridades e seus braços quebraram. A nossa esperança tem que estar em Cristo também, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Cristo em vós, a esperança da glória. Diga, Cristo em mim é a esperança da glória. Amém? Você tem que ter esperança na justiça de Deus, porque a justiça provém da fé e vem de Deus, irmão. A justiça vem do Senhor. Você brigar por A, por B, por C não vai adiantar nada. A justiça vem do Senhor. Esperança nesta salvação. 1 Coríntios 15:19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Você não tem que ter esperança só nessa vida, não. Já se prepara para o futuro. Vai que Jesus toca a trombeta nessa crise e leva todo mundo. Era o meu sonho, né? Então, assim, se prepara para o futuro, se prepara para a eternidade, se prepara para encontrar-se com Cristo. A Bíblia é tão clara, se você quiser anotar aí, ó, 1 Coríntios 15:19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança tem que estar na vida eterna. Tito 1:2 diz: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos.
Você tem esperança na vida eterna? Você já pensou como é que vai ser quando Jesus tocar a trombeta? Vai que Jesus cisma num momento desse de crise, toca a trombeta, arrebata todo mundo. O povo está pensando que vai voltar para a igreja, vai se encontrar no céu para adorar. Seria fantástico, maravilhoso, sabe? Todo mundo subindo, adorando, glorificando. Que coisa santa, gente. Então a nossa esperança tem que estar no Senhor, nas promessas de Deus. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Não é para vacilar não, viu? Firme. Pois quem fez a promessa é fiel. O que Deus tem te falado sobre o Brasil? Quais foram as palavras que Deus liberou sobre o Brasil? Que essa terra é terra de avivamento? Que essa terra é celeiro de missões? Que Ele ia entrar nessa terra? Que Ele ia sentar no trono? Que Ele ia reger a nação? Quais foram as promessas? Então você precisa acreditar. Aconteça o que acontecer, devemos ter esperança somente em Deus. Através de Jesus Cristo, na sua justiça divina, na salvação e na vida eterna, na glória de Deus, que cumpre suas promessas em sua palavra. Tenha esperança em Deus. Se você não aceitou Jesus ainda no seu coração, ou se você está desviado, volte para o Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Se você quiser colocar a mão no seu coração e dizer: Jesus, eu peço perdão pelos meus pecados nesta noite. Eu peço que o Senhor perdoe os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Faça isso, faça esta oração, volta um pouquinho aí e faça essa oração. Você que está desviado, volta para o Senhor. Irmãos, eu tenho aprendido com o Espírito Santo em cada madrugada. Não é tempo de você guardar lixo na sua alma. Independente do que você viveu, nem mágoa, nem ressentimento, nem amargura, ódio, contenda, sai disso. Você tem que dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Porque se Jesus te chamar hoje, você está preparado? O rei Ezequias, o pai dele, morreu. Era para ele estar totalmente inseguro, debilitado, traumatizado, do tanto que o pai dele foi ruim. Mas ele aprendeu a colocar os olhos no Senhor. E ele aprendeu a seguir a vontade de Deus. E ele foi bem sucedido naquilo que ele realizou. Ele foi restaurando as questões todas do templo, sabe? A adoração, o louvor, a intercessão. Foi restaurando os utensílios, foi quebrando os ídolos que não agradavam a Deus, sabe? Então ele restituiu ao Senhor, sabe o que? O culto. O Senhor, Ele quer o culto restituído a Ele. Restitua ao Senhor o culto. Sabe quando você levantava na madrugada, botava uma música e ficava cantando? Restitua o culto ao Senhor. Sabe quando você tocava o seu violão na madrugada, aí ficava lendo os salmos? Sabe quando você tinha aquele prazer de jejuar? Restitua ao Senhor. Sabe quando você tinha aquele prazer de pregar, de ganhar almas? Restitua ao Senhor. Que Deus possa nesta noite abençoar a minha, a sua vida. Que o nosso coração esteja voltado para Deus de uma forma profunda e sobrenatural. Amém. Eu quero oferecer uma canção para vocês, para que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração. Ela fala sobre a restituição do templo. E eu quero te oferecer essa canção nessa noite, que você tenha o entendimento de que no lugar de toda vergonha, Deus te trará dupla honra. Amém? E o Senhor toque no seu coração através desta canção, em nome de Jesus. Aleluia. Talvez seja essa a sua condição. Estou reconstruindo meu templo. Põe a tua glória aqui. Glória que não cabe em palácios.
porque foi feita pra mim. Não quero beleza apenas por fora, quero teu ouro em meu interior. Só assim verei tua glória, meu Senhor. Eu quero a glória da segunda casa, a unção da segunda casa, o mover da segunda casa. Eu quero sobre mim o ouro da segunda casa, o mover da segunda casa, porque a glória dessa casa não será passageira. Oh, será maior que a da primeira. Aleluia, faz essa oração nesta noite. Não quero beleza apenas por fora, quero teu ouro em meu interior. Só assim verei tua glória, meu Senhor. Eu quero a glória da segunda casa, a unção da segunda casa, o mover da segunda casa. Eu quero sobre mim o ouro da segunda casa, o mover da segunda casa, porque a glória dessa casa não será passageira. Oh, será maior que a da primeira. Aleluia. Eu quero declarar que a sua vida receberá a presença de Deus de tal maneira que a glória da segunda casa, em todos os níveis, será maior do que a primeira. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero abençoar a sua vida, os seus negócios, a sua família, o seu casamento. Eu quero abençoar tudo que está ligado a você. Eu quero dizer que você não será envergonhado. Eu quero a glória da segunda casa, a unção da segunda casa, o mover da segunda casa. Eu quero sobre mim o ouro da segunda casa, o mover da segunda casa, porque a glória dessa casa não será passageira. Eu sei, Senhor, será maior que a da primeira. Será maior, será bem maior. A glória da segunda casa será maior. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, nós quebramos todas as correntes, todas as cadeias e declaramos sobre a sua vida que haja paz. Que haja paz do Senhor Jesus nessa noite. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, toca a mão dessas pessoas nessa noite, Senhor. Toca a alma dessas pessoas. Toca a mente dessas pessoas. Eu repreendo, Senhor, toda ação maligna contra a vida dessas pessoas. Eu ministro sobre a sua vida a paz.
Eu ministro sobre a sua vida a cura de toda insônia. Eu ministro sobre a sua vida a quebra dessas algemas. Eu vejo Deus abrindo algemas nessa noite. Eu vejo o Senhor tirando ataduras de olhos de pessoas nesta noite. Eu vejo o Senhor arrancando ataduras da alma de pessoas nesta noite. Eu vejo o Senhor tirando das suas pernas muitas ataduras que te impediam de ser aquilo que Deus queria que você fosse. Eu vejo uma água que banha os lares nesta noite. Eu vejo corações sendo tocados pela presença de Jesus nesta noite. Eu vejo um coração em luto que o Senhor está entrando para preencher o vazio que ficou. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero declarar que nesse tempo o Espírito Santo de Deus vai te encher de tal maneira que quando tudo isso passar, você vai olhar para trás e vai dizer: eu não sou mais o mesmo. Como um vaso eu estive nas mãos do oleiro e ele me transformou. Eu quero declarar em nome de Jesus que você terá uma experiência com o Espírito Santo tão linda. E você vai conhecer ao Senhor não só de ouvir falar, mas os seus olhos vão ver o Senhor. Eu quero declarar a cura sobre o seu corpo. Eu quero declarar a cura sobre você que fez esse exame que deu positivo para coronavírus. Eu quero declarar que esse vírus, ele não terá poder no seu corpo. Eu quero ministrar sobre todos os enfermos essa noite a cura do Senhor. Eu sinto um fogo do Espírito Santo aqui entre nós. Eu sinto pessoas sendo renovadas pelo Espírito Santo nesta noite. Eu vejo pessoas recebendo um quebrantamento, um coração novo. Eu vejo pessoas quebrando ídolos nesta noite, renunciando o pecado, abrindo mão de traumas, quebrando algemas de traumas, para fazer o que é reto e agradável aos olhos do Senhor. Eu abençoo a sua vida nessa noite. Eu declaro que você não será envergonhado. Você que está no Brasil ou fora do Brasil, eu quero declarar a proteção do Espírito Santo sobre a sua vida. Que os nossos irmãos que se encontram enfermos sejam curados agora. Em nome de Jesus, nós desatamos os enfermos das algemas. Nós desatamos o nosso país. Nós desatamos, Senhor. E nós declaramos: libera, Senhor, a tua cura sobre esta terra. Tu estás aplicando um remédio sobre a terra. Porque o Senhor é bom. E porque a tua misericórdia dura para sempre. Eu abençoo os teus filhos nesta noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus te abençoe, querido. Eu quero agradecer vocês por estar amando a palavra do Senhor, honrando a palavra do Senhor. Eu me sinto muito feliz quando eu vejo as pessoas honrando o Senhor, porque Ele é digno. Ele é o único digno. A palavra dele é digna de toda aceitação. Eu me sinto extremamente agradecida, porque Ele é o único que pode nos dar direção nesse tempo. Ele é o único que pode nos abraçar neste tempo. Ele é o único que pode nos guardar neste tempo. E quando as pessoas honram a Ele como filha amada dEle, assim como você também é filho e filha, eu fico muito feliz. Porque eu sei que o meu Pai fica feliz. Então eu fico muito grata. Que Deus te abençoe. Um beijo para todos vocês que estão aí, que também são nossas ovelhas aqui da Ceilândia, de Recife, de Goiânia também, de Canadá, as ovelhas que estão aí, de Portugal, Finlândia, Guatemala. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Então recomece. Recomece se colocando como um aliado de Deus, e Ele te conduzirá e te dará prudência e te fará bem sucedido. Amém? Quantas vezes for preciso recomeçar, recomece. O Senhor é contigo, não tenha medo. Se você passar pelo fogo, Ele está com você. Se você passar pelas águas, Ele está com você. Não tenha medo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E às 21 horas, terá aquela intercessão poderosa, maravilhosa, onde Deus já está movendo a nossa nação. Não sei se vocês estão percebendo, né? Mas Jesus está movendo muitas coisas já. Muitas coisas. E Ele é bom.
e a misericórdia dele. A ele toda a honra e toda a glória. Muito obrigada. Recebam-se as bênçãos que vocês estão liberando sobre nós. Somos carentes das orações de vocês, viu? Muito obrigada. Abençoe essa live. Essa live tem chegado até no Egito. Muitas pessoas têm sido tocadas por esta live. E a sua oração é que tem levado essa live ali. Amém? Em muitos lugares do mundo já está chegando. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigada. Em nome de Jesus eu recebo essas bênçãos todas, porque nós somos carentes dessas bênçãos, tá bom? Eu vou me despedir aqui e 21 horas nós estaremos juntos de novo. Eu acho que o Bispo Darley vai estar também intercedendo, amém? Que Deus te abençoe, viu? Um beijo para vocês.